5 curiosidades sobre as invenções. O papel foi inventado na China por volta do século II a.C., mas a produção em larga escala só começou mais tarde. A roda foi inventada por volta de 3500 a.C., mas inicialmente era usada em cerâmicas e não em veículos. A lâmpada elétrica foi inventada por Thomas Edison, mas o primeiro modelo prático foi desenvolvido por Joseph Swan. A penicilina, o primeiro antibiótico, foi descoberto acidentalmente por Alexander Fleming em 1928. A máquina a vapor, inventada por James Watt no século XVIII, desempenhou um papel crucial na Revolução Industrial. 5 fatos sobre a América do Sul. A América do Sul é o quarto maior continente em área, cobrindo cerca de 17,84 milhões de quilômetros quadrados. O rio Amazonas, localizado na América do Sul, é o rio mais longo e volumoso do mundo, com mais de 7.000 quilômetros em extensão. A Cordilheira dos Andes, que se estende por 7 países sul-africanos, é a cadeia de montanha mais longa do mundo, com aproximadamente 7.000 quilômetros em extensão. O Brasil é o país mais populoso da América do Sul, com mais de 200 milhões de habitantes e também o maior em área territorial. A América do Sul abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo, a Floresta Amazônica, que é lar de uma biodiversidade incrível, com milhões de espécies de plantas, animais e insetos. 5 mulheres que lideraram exércitos na história. Búdica liderou uma revolta contra a ocupação romana na Britânia, isso no primeiro século depois de Cristo, reunindo tribos celtas em uma campanha militar. Artemísia I de Cária, aliada ao Império Persa, comandou a frota naval de Xerxes durante as guerras médicas contra os gregos. Joana d'Arc, conhecida como a Donzela de Orleans, foi quem liderou as forças francesas durante a Guerra dos 100 Anos, inspirando a sua nação à vitória. Zenóbia, rainha de Palmíria, expandiu seu reino e desafiou o domínio romano, liderando campanhas militares no Oriente Médio. Tomíris, a rainha dos Citras, derrotou e matou Ciro o Grande em uma batalha feroz, vingando o seu filho e protegendo o seu reino. E então, qual desses fatos mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo e nos segue para mais vídeos. 5 lugares misteriosos e sombrios. A Ilha das Bonecas no México é coberta por bonecas penduradas em árvores e estruturas, criando uma atmosfera assustadora e enigmática. As catacumbas de Paris abrigam os restos mortais de milhares de pessoas, formando corredores escuros que inspiram histórias de terror. O castelo de Edimburgo, na Escócia, é conhecido por suas lendas de assombrações, incluindo aparições de soldados e prisioneiros fantasmas. A floresta de Aigogahara, no Japão, é famosa por suas histórias trágicas e misteriosas, sendo associada a muitos casos de suicídio. Pripyat, na Ucrânia, é a cidade abandonada próxima à usina nuclear de Chernobyl, envolta em uma atmosfera de desolação e mistérios. 5 provas que Neji superava Naruto em habilidade. Neji era um mestre do Byakugan, o doujutsu exclusivo do clã Hyuga. A sua habilidade em ver o chakra, além de ampliar o seu campo de visão, lhe dava uma vantagem estratégica incomparável. Em sua luta contra Naruto no exame Chunin, Neji demonstrou uma combinação de força, velocidade e tática, usando o próprio estilo de luta de Naruto contra ele mesmo. Neji também possuía habilidades defensivas notáveis, como o Get Faster, que não apenas atacava os pontos de chakra do oponente, mas também podia ser usado para bloquear e desviar ataques. E ao longo do anime, Neji mostrou um crescimento incrível, superando suas próprias limitações e mudando a sua visão do mundo. A determinação de Neji em superar seu destino e proteger aqueles que o amavam o tornou um dos personagens mais amados da série. E então, você concorda que Neji era melhor que Naruto? Comente aqui embaixo na área dos comentários. A mansão Luau, situada em Nova Orleans, é envolta por uma história macabra de tortura e morte. Delphine Leroy, a proprietária, ganhou notoriedade por sua crueldade com escravos. Em 1834, um incêndio revelou uma câmara de tortura na mansão, onde escravos estavam acorrentados e mutilados. O escândalo público resultante levou à fuga da Madame Leroy. Desde então, a mansão Leroy é considerada assombrada, com relatos de atividades paranormais. Sua história sinistra inspirou lendas urbanas e obras de ficção. No entanto, seu legado mais sombrio é como um lembrete do passado obscuro de escravidão e crueldade nos Estados Unidos, destacando a terrível realidade que muitos enfrentaram.
Em um minuto vamos explorar as 5 maiores extinções em massa da Terra. Há 430 milhões de anos, a extinção ordoviciana afetou seres marinhos como trilobitas. Há 359 milhões de anos, muitos peixes e recifes de coral desapareceram na extinção devoniana. Há 252 milhões de anos, a extinção permiana triássica eliminou cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres. Há 201 milhões de anos, muitos répteis foram extintos na extinção Triássica-Jurássica. Há 66 milhões de anos, um asteroide causou a extinção dos dinossauros não aviários. E assim você conheceu as 5 maiores extinções em massa da Terra em um minuto. Então, gostou do vídeo? Compartilhe e assine o nosso canal. Hoje iremos desvendar 5 fatos surpreendentes que vão te deixar fascinados pela arte cinematográfica. Em 1985, os irmãos Lumière exibiram o primeiro filme da história, A Saída dos Operários da Fábrica Lumière. Com apenas 50 segundos, essa obra marcou o nascimento oficial do cinema e encantou o mundo. Ben-Hur, de 1959, detém o recorde com o maior número de Oscars conquistados, com impressionantes 11 estatuetas. Tatum O'Neil conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante aos 10 anos de idade por Lua de Papel, de 1973. O comediante Stan Laurel é o homem mais visto do cinema, participando de mais de 1000 filmes. O Cura, lançado em 1985, é o filme mais longo já produzido, com impressionantes 85 horas de duração, um desafio cinematográfico para espectadores ávidos. 5 fatos que aconteceram no dia 11 de setembro. O evento mais conhecido ocorreu em 2001, quando os Estados Unidos foram alvos de ataques terroristas. Aviões sequestrados atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, resultando em perdas devastadoras de vidas e mudando o curso da história mundial. Já em 11 de setembro de 1973, o Chile declarou a independência do domínio espanhol. Esse evento histórico marcou o início de uma nova era para o país sul-americano. No mesmo dia, em 1973, o general Augusto Pinochet liderou um golpe militar no Chile e assumiu o poder. Seu regime autoritário teve um impacto significativo na história do país. Em 11 de setembro de 2008, o Pentagon Memorial foi aberto em memória das vítimas do ataque de 2001. Em uma nota de esperança, em 11 de setembro de 2011, foi inaugurado o One World Trade Center, simbolizando a resiliência e a reconstrução após os ataques de 2001. 5 curiosidades sobre emagrecer. O emagrecimento se baseia em um princípio fundamental, o balanço calórico. Nisso, consumir menos caloria do que você queima é a chave para perder peso de forma saudável. Uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas, proteínas magras e grãos integrais ajudam a controlar a fome e fornecem nutrientes necessários. A prática regular de exercícios não apenas queima calorias, mas também acelera o metabolismo, ajudando você a emagrecer e manter um peso saudável. Manter-se hidratado é crucial para o emagrecimento. A água ajuda a controlar o apetite, melhora o funcionamento do corpo e auxilia na queima de gordura. Uma noite de sono não só rejuvenesce, mas também influencia no emagrecimento. O sono adequado ajuda você a regular os hormônios do apetite. E 5 fatos sobre a DC. A DC Comics foi fundada em 1934 por Malcolm Wiley e se tornou uma das editoras mais importantes da indústria de quadrinhos. O Super-Homem, criado por Gerwin Singer e Joe Strutt, é considerado o primeiro super-herói dos quadrinhos. Batman, criado por Bob Kane e Billy Fink, é um dos heróis mais populares da DC. Ele não possui superpoderes, mas usa sua inteligência e habilidade de combate para lutar contra o crime. A Liga da Justiça é uma das equipes mais poderosas dos quadrinhos, reunindo os maiores heróis da DC, como o Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash e outros, para enfrentar ameaças globais. A DC Comics é conhecida por seu conceito de multiverso, que apresenta várias realidades e versões alternativas dos seus personagens. Essa ideia permite explorar histórias criativas e épicas que transcendem as barreiras do tempo e espaço. 5 fatos sobre One Piece. O protagonista, Monkey D. Luffy, é conhecido por seu sonho de se tornar o rei dos piratas e por sua habilidade de esticar o corpo após comer a fruta Gomu Gomu no Mi.
One Piece é famoso pelas recompensas oferecidas aos piratas pelos crimes cometidos. Personagens como Luffy e outros membros da tripulação têm recompensas altíssimas. O mundo de One Piece está repleto de mistérios, desde a origem dos DS até os Poneglyphs, pedras antigas que guardam segredos cruciais. O bando do Chapéu de Palha é a tripulação de Luffy, conhecida por sua diversidade e laços fortes de amizade. O One Piece é um tesouro mítico escondido na Grand Line, que dizem ser o maior tesouro de todos e o objetivo final de Luffy e dos piratas. E você conhece quais são as 5 cobras mais venenosas do mundo? Confira comigo. A cobra real não é apenas a cobra mais longa, mas também é a cobra mais venenosa. Uma pequena dose do seu veneno é suficiente para derrubar vários elefantes. A cascavel é reconhecida por seu chocalho característico e ela possui um veneno hemotóxico que destrói tecidos e podem causar hemorragia interna. A taipan do interior é conhecida por seu veneno extremamente potente. É tanto que uma única mordida pode liberar toxinas suficientes para matar até 100 homens. Ágil e agressiva, a mamba negra possui um veneno neurotóxico que pode matar qualquer pessoa em poucas horas se não for tratado rapidamente. Apesar de sua aparência tranquila, a Crate possui um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso, levando a paralisia muscular e em alguns casos até a morte. Então, qual dessas espécies você já conhecia? Comente aqui embaixo nos comentários. 5 curiosidades sobre as tecnologias do futuro. A impressão 3D está sendo explorada para construir órgãos humanos em laboratório, avançando assim a medicina regenerativa. A tecnologia de carros autônomos está progredindo rapidamente, com empresas como Tesla, Waymo também liderando o caminho. A realidade virtual também é utilizada no tratamento de fobias e transtorno de estresse pós-traumático. As redes 5G prometem conexões mais rápidas e estáveis, impulsionando a internet das coisas e a comunicação instantânea. A computação quântica tem o potencial de revolucionar a criptografia, resolvendo problemas complexos em fração de tempo dos computadores clássicos. Os Vingadores são superestimados e a Liga da Justiça é melhor? Muita gente idolatra os Vingadores, mas será que eles são tudo isso mesmo? Enquanto o MCU dominou o cinema, a Liga da Justiça tem heróis com histórias mais profundas e icônicas, como Batman e Superman. Talvez os Vingadores sejam só sorte de marketing e não tão incríveis quanto a Liga da Justiça. E aí, quem é melhor? Vingadores ou Liga da Justiça? Comente o que você pensa. A compreensão da eletricidade remota à antiguidade, quando os gregos descobriram que o âmbar esfregando atraía objetos leves. Já no século XVIII, Luigi Galvani realizou experimentos com pernas de rã e metais, observando então as contrações musculares em resposta a estímulos elétricos. Em 1800, Alessandro Volta criou a primeira pia elétrica. Essa inovação marcou o início da geração controlada de eletricidade. No século XIX, a teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell unificou os conceitos elétricos e magnéticos, proporcionando então a base para o entretenimento moderno da eletricidade. Com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison e o desenvolvimento de sistemas de distribuição elétrica por Nikola Tesla, a eletricidade desencadeou então uma revolução tecnológica que iluminou nossas vidas e transformou a sociedade. As tempestades solares são causadas por erupções da superfície solar, liberando radiações e partículas carregadas no espaço. Quando essas partículas atingem a atmosfera da Terra, podem causar belíssimas auroras boreais, mas também afetam o sistema de comunicação e eletricidade. As tempestades solares são ligadas ao ciclo solar de aproximadamente 11 anos, que afetam a atividade magnética do Sol. Para proteger nossas tecnologias como satélites e sistemas de navegação, tomamos medidas para monitorar e prever tempestades solares. E compreender as tempestades solares é crucial para a exploração espacial, ajudando a proteger astronautas e equipamentos em missões fora da Terra. E assim você conheceu 5 curiosidades sobre as tempestades solares em apenas 1 minuto. Se você gostou do vídeo, já sabe, assine o nosso canal para mais conteúdo. 5 curiosidades sobre o incrível mundo Digimon. Digimon é a abreviação de Digital Monsters, ou monstros digitais, e a franquia foi criada por Yashoki Hongo em 1997.
Uma das características marcantes de Digimon é a evolução ou digievolução, onde os monstrinhos se transformam em formas mais poderosas. Digimon possui várias temporadas de animação, cada uma com histórias únicas e diferentes grupos de Digi escolhidos. Os Digi escolhidos são protagonistas humanos da série que formam vínculos especiais com seus parceiros Digimon. Ao longo dos anos, Digimon conquistou uma fandom leal e apaixonada, com convenções, eventos e discussões que mantêm viva a chama da franquia. E assim você conheceu 5 curiosidades empolgantes sobre o mundo de Digimon em apenas 1 minuto. Gostou do vídeo? Já sabe, assine o nosso canal para mais conteúdo. 5 grandes escândalos políticos do Brasil. Em 2005 foi revelado ao público o esquema do Mensalão, um escândalo de compra de apoios a parlamentares que envolvia, é claro, o pagamento por propina. Em 2014 nós nos deparamos com a Lava Jato, que revelou a corrupção na Petrobras, com desdobramentos que atingiram até empreiteiras e políticos de diferentes partidos. Em 2016 ocorreu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o processo que resultou na destituição da presidenta acusada de irregularidades fiscais. A Operação Carne Seca ocorreu em 2017, um escândalo no setor de carne, expondo práticas fraudulentas e levando a questões sobre a segurança alimentar. Em 2019 não é a Lava Jato, mas a Vaza Jato, revelações de mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. E na tua opinião, qual desse foi o pior escândalo? Conheça agora os 5 filmes mais premiados de todos os tempos. Começamos com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Esse épico da fantasia arrebatou incríveis 11 Oscars, incluindo o de melhor filme. Em segundo lugar, Titanic, de James Cameron. Esse romance épico a bordo do navio famoso ganhou também 11 Oscars, incluindo o de melhor filme. O terceiro lugar pertence a Ben-Hur, dirigido por William Wyler. Esse filme épico de aventura levou para casa impressionante 10 Oscars, incluindo o de melhor filme. Em quarto lugar, A Malvada, dirigida por Joseph Mankiewicz. E esse clássico do cinema conquistou um total de 6 Oscars, incluindo o de melhor filme. Por último, mas não menos importante, temos o filme Gigi, um musical encantador que ganhou um total de 9 Oscars, incluindo o de melhor filme. E você conhece quais são os 5 jogos mais vendidos de todos os tempos? Lançado em 2011, esse jogo permite construir, explorar e criar com liberdade sem limites. O Minecraft conquistou corações ao redor do mundo. Desde 2013, o GTA V, com seu mundo aberto e narrativa envolvente, continua a ser um fenômeno global. A Nintendo revolucionou com o jogo Wii e Wii Sports. Com os seus controles intuitivos, ele transformou jogadores casuais em entusiastas. Desde os anos 80, Tetris tem desafiado e fascinado os jogadores com sua simplicidade viciante. Play Unworkers But Goose, ou para os mais íntimos, PUBG, entrou em cena em 2017, colocando 100 jogadores em uma ilha e dando início a batalhas intensas pelo domínio. Então, qual desses jogos você já jogou, você joga e qual deles é o teu favorito? Comente aqui embaixo. Em apenas 1 minuto você vai conhecer 5 curiosidades sobre o Batman. A tragédia que marcou a vida de Bruce Wayne e inspirou a se tornar Batman é bem conhecida, mas poucos sabem que a sua primeira aparição nos quadrinhos foi em 1939 na revista Detective Comics, edição 27. A Liga das Sombras é uma organização secreta de assassinos treinados para preservar o equilíbrio através da justiça extrema. Essa misteriosa liga é responsável por moldar a vida do jovem Bruce Wayne. O famoso Batmóvel é um ícone por si só, mas você sabia que o primeiro Batmóvel não era um carro, mas sim um simples veículo vermelho? O Batman é frequentemente chamado de Cavaleiro das Trevas, um título que reflete a sua habilidade de atuar nas sombras. O Coringa é um arqui-inimigo do Batman, mas poucos sabem que sua primeira aparição não foi em um quadrinho, mas sim em uma revista, de sua edição primeira em 1940. 5 fatos sobre a internet. Em 1971, Ray Tomlinson enviou o primeiro e-mail da história, inovando como nos comunicamos. Em 1990, o cientista britânico Tim Berners-Lee criou o World Wide Web, possibilitando
tornando o acesso fácil às informações e compartilhamento de dados em escala global. As redes sociais revolucionaram nossa maneira de nos conectar e interagir. Desde o lançamento do Facebook em 2004, uma infinidade de plataformas surgiu, aproximando as pessoas em todo o mundo. Com o surgimento do YouTube em 2005, os vídeos online se tornaram uma parte essencial de nossa experiência na internet. A internet das coisas, ou IoT, está transformando nossas casas e cidades em ambientes mais inteligentes, com dispositivos conectados que podem ajudar a controlar remotamente aparelhos, monitorar a segurança e até mesmo otimizar nossas rotinas diárias. 5 curiosidades sobre os X-Men. Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby e fizeram suas estreias nos quadrinhos da Marvel em 1963 como uma equipe de mutantes com habilidades extraordinárias. O Professor Xavier, também conhecido como Professor X, e fundou a Escola Xavier para jovens superdotados, onde os mutantes podem aprender e controlar os seus poderes. As histórias dos X-Men frequentemente exploram o tema de preconceito e de tolerância, usando então o mutanismo como uma metáfora para as questões sociais do mundo real. Um dos membros mais icônicos dos X-Men é o Wolverine, também conhecido como Logan, com seu fator de cura e garra retráteis de adamantio. O filme X-Men, lançado em 2000, ajudou a reviver o gênero de super-heróis no cinema e deu início a uma série de filmes populares baseado nos personagens. 5 motivos para a Liga da Justiça vencer os Vingadores da Marvel. Com uma força sobre-humana, velocidade e visão de calor, o Superman é uma força imparável. É tanto que poucos membros dos Vingadores enfrentariam o Homem de Aço de igual para igual. Sendo uma guerreira amazona, a Mulher Maravilha possui habilidades de combates inigualáveis, combinadas com o laço da verdade que pode neutralizar qualquer adversário. Enquanto os Vingadores têm Tony Stark, o gênio bilionário, o Batman é conhecido por seu intelecto estratégico, além de uma preparação meticulosa, capaz de antecipar e neutralizar ameaças. O Flash é o ser mais rápido da DC. Sua velocidade é uma vantagem imensa em combate, permitindo-lhe deslocar em velocidades incríveis e alterar o curso de qualquer batalha. E não podemos esquecer do Lanterna Verde, que é capaz de criar construções puramente através da força de vontade. Na tua opinião, Liga da Justiça ou Vingadores? Quem venceria quem? Comente aqui embaixo. Esses são os 5 menores países do mundo. O menor país do mundo é o Vaticano, um enclave independente situado dentro de Roma, com uma área de cerca de 44 hectares e é a sede espiritual e administrativa da Igreja Católica. Mônaco, um país à beira-mar do sul da França, é o segundo menor país, com aproximadamente 2,2 km², é conhecido por seu glamour e cassino. Nauru, uma ilha no Oceano Pacífico, é o terceiro menor país, com cerca de 21 km². Enfrentou desafios, mas preserva uma rica cultura e tradição. Tuvalu, outra nação insular no Pacífico, ocupa a 4ª posição, com aproximadamente 26 km². São Cristóvão e Neves, no Caribe, completam a nossa lista, com cerca de 261 km². 5 fatos sobre o Sol. O Sol é uma esfera gigante de hidrogênio e hélio. Sua massa é cerca de 330 mil vezes maior do que a Terra. O Sol produz energia através de fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio. A cada segundo, ele libera mais energia do que a humanidade consumiria em milhões de anos. A luz solar leva cerca de 8 minutos para viajar da superfície do Sol até a Terra. Portanto, quando olhamos para o Sol, estamos vendo como ele era há 8 minutos. O Sol tem manchas solares, áreas mais escuras em sua superfície. Elas ocorrem devido às variações no campo magnético solar, podem afetar as condições na Terra. O Sol passa por um ciclo de atividade de cerca de 11 anos. Durante o pico desse ciclo, vemos mais explosões solares e auroras, enquanto o mínimo solar é mais tranquilo. 5 fatos sobre o Super Choque. O Super Choque tem um nome civil, Vengeance Wax. Ele é um adolescente inteligente e talentoso, e sua vida muda completamente quando é exposto a um gás misterioso. O Super Choque foi criado por Dwayne McDuffie e Dennis Conan, com parte de Milestone Media, uma empresa de quadrinhos que buscava representar a diversidade racial nos super-heróis. Os poderes do Super Choque incluem a habilidade de gerar, controlar e
disparar eletricidade. Ele pode voar, criar campos de força elétrica e até mesmo viajar através dos fios elétricos. O Super Choque ganhou ainda mais popularidade com sua série animada. Ela foi aclamada por abordar questões sociais e raciais enquanto contava histórias emocionantes. O Super Choque é um símbolo importante de representatividade, sendo um dos primeiros super-heróis negros a ter seu próprio título de quadrinho e série animada. A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg. Este filme conta a história de Oskar Schindler, um empresário que salvou mais de 1000 judeus durante o Holocausto. Apollo 13, dirigido por Ron Howard. O filme narra a missão espacial da NASA que quase terminou em desastre, destacando a coragem e a engenhosidade dos astronautas e da equipe de controle da missão. 12 anos de escravidão. Dirigido por Steve McQueen, é a história de Solomon Northup, um homem negro livre sequestrado e vendido como escravo no século XIX. O Jogo da Imitação, dirigido por Morten Tyldum. O filme retrata a vida de Alan Turing, matemático que decifrou o código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. O Pianista, dirigido por Roman Polanski. O filme segue a vida do pianista polonês Władysław Szpilman durante a ocupação nazista de Varsóvia. Qual desses filmes mais te impactou? Comente abaixo e deixe seu like se gostou do conteúdo. 5 golpes mais comuns na internet. O phishing é um dos golpes mais comuns na internet. Os golpistas enviam e-mails falsos que parecem legítimos para enganá-lo a fornecer informações pessoais ou financeiras. Esquemas de pirâmides prometem ganhos rápidos, mas são ilegais e prejudiciais. Então fique atento à oportunidade de investimentos que pareçam boas demais para ser verdade. Golpistas fingem estar apaixonados online para ganhar sua confiança e dinheiro. Então esteja alerta para pessoas que pedem dinheiro ou presentes em relacionamentos virtuais. Alguns vendedores online vendem produtos falsificados ou inexistentes. Então sempre verifique a reputação do vendedor e leia avaliações antes de fazer uma compra. A ransomware é um tipo de malware que criptografa seus arquivos e exige um resgate para desbloqueá-lo. Então mantenha o seu software de antivírus atualizado e faça backup regularmente de seus dados. 5 curiosidades sobre o mundo científico. Os cientistas descobriram recentemente uma nova espécie de dinossauro com penas preservadas em âmbar. A teoria da relatividade de Einstein foi comprovada através da observação de buracos negros e ondas gravitacionais. A CRISPR-Cas9 é uma ferramenta de edição genética e oferece a possibilidade de modificar o DNA de forma precisa. A matéria escura, embora invisível, constitui a maior parte da massa do universo e ainda um mistério para os cientistas. A primeira fotografia de um buraco negro foi capturada pelo projeto Everett Horizon Telescope. 5 fatos sobre os Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia são compostos por uma equipe diversificada, incluindo Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Rocket, Groot e até Mantis em algumas versões. Guardiões da Galáxia são conhecidos por serem anti-heróis, frequentemente envolvidos em atividade fora da lei e contrabando no universo cósmico da Marvel. Rocket, um guaxinim geneticamente modificado, e Groot, uma árvore humanoide, formam uma das duplas mais adoradas dos quadrinhos e também do cinema. A trilha sonora dos filmes dos Guardiões da Galáxia é repleta de hits dos anos 70 e 80 e desempenha um papel importante na atmosfera e identidade da equipe. Guardiões da Galáxia tem conexões surpreendentes com outros personagens cósmicos da Marvel, como Thanos e Adam Warlock, que influenciam suas histórias. 5 maiores surras de Vegeta. Namek e Vegeta enfrentou o Freeza em uma batalha épica, mas a disparidade do poder foi evidente, culminando em uma derrota devastadora e humilhação do príncipe dos Saiyajins. Quando Majin Buu foi liberado, Vegeta, apesar de sua determinação, foi superado pelo Monstro Rosa, enfrentando uma derrota impactante e acabou gerando aquela cena que é simplesmente épica. Diante dos eventos de Majin Buu, Vegeta enfrentou a Android 18 com determinação, mas acabou levando uma surra simplesmente impressionante da Android. A introdução de Bills, o deus da destruição, apresentou a Vegeta um adversário e tanto, mas por fim ele acabou levando uma surra que simplesmente dispensa comentários. E bem recente, Vegeta também enfrentou Moro, um vilão com poderes de devorar planetas. Embora ele tenha lutado com a Fico, não escapou da derrota que todos nós conhecemos. E você, qual dessas batalhas você mais gostou? Comente aqui embaixo.